Bem-vindos, queridos espectadores, a outra exploração perspicaz das narrativas atemporais da Bíblia. Hoje, nosso foco se volta para a cativante história de Isaías, um profeta cujas palavras reverberam através dos séculos, ressoando com o significado divino. Nascido no século 8 a.C. em Jerusalém, Isaías viveu em um tempo tumultuado marcado pela ameaça iminente do Império Assírio e pelo chamado divino que moldaria seu destino. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos nas visões de vida e nas profecias desse profeta, um mensageiro profundo de Deus, cujas palavras prenunciam a vinda da maior figura da história bíblica, Jesus Cristo. Isaías é conhecido por seu nome hebraico, Yeshayahu, que significa Deus é a salvação. Seu chamado profético aconteceu por volta de 742 a.C., coincidindo com o início da expansão do Império Assírio para o Ocidente, ameaçando Israel. Isaías proclamou isso como um aviso de que Israel era um povo sem Deus. No vídeo de hoje, falaremos sobre a história do profeta Isaías e suas profecias. A primeira visão registrada na vida de Isaías foi seu chamado profético, conforme encontrado no 6º capítulo do livro que leva seu nome. Isso ocorreu por volta de 742 a.C., e a visão provavelmente ocorreu no templo em Jerusalém, tornando-o um profeta descrito em primeira pessoa. De acordo com este relato, ele viu Deus e vários serafins acima de seu trono. Impressionado pelo contato com a glória e santidade divina, ele ficou angustiado e consciente da necessidade de Deus enviar um mensageiro ao povo de Israel. Apesar de seu próprio sentimento de indignidade, Isaías se ofereceu para o serviço de Deus, dizendo: "Aqui estou, envie-me." Assim, ele foi nomeado para dar voz às palavras divinas. No entanto, essa não foi uma tarefa fácil. Isaías teve que condenar seu próprio povo e testemunhar a nação desmoronar. Ele sabia que enfrentaria amargamente a oposição e descrença deliberada. Mas, fortalecido internamente pela visão e uma resolução repentina, ao longo de sua vida, Isaías estava preparado para encontrar significado na visão antes que chegasse o momento decisivo. As informações sobre este período da vida de Isaías são inconclusivas, consistindo principalmente em inferências extraídas do texto bíblico. Às vezes, a vida pessoal do profeta aparece no registro como um aspecto de sua mensagem pública. Uma vez, ao confrontar um rei, ele levou consigo, para reforçar sua palavra profética, um filho com o nome simbólico Shir-Jashub, que significa um remanescente, retornará novamente. Para comemorar a mensagem que ele gerou outro filho, um profeta, com sua esposa, selando a criança com sua mensagem, e o nome Mahar-Shalal-Hashas, que significa velocidade, estragar, apressar a presa, referindo-se à deterioração iminente pelos assírios se seus filhos não foram procurados como testemunhas vivas das premonições do profeta. A posteridade não saberia sobre sua esposa ou esses filhos. Tudo o que se sabe é que o nome de seu pai era Amós. Apesar de ser contemporâneo, o nome de Isaías era diferente do nome do profeta Amós. Muitas vezes é sugerido que Isaías era um aristocrata, possivelmente até de linhagem real. No entanto, o mesmo raciocínio poderia ser aplicado a qualquer número de profetas, já que, como Isaías, eles eram bem informados sobre assuntos públicos, uma responsabilidade crucial em ser a voz de Deus entre o povo. Além disso, Isaías estava enfaticamente com os pobres e não era vítima dos cortesãos e dos ricos, vindo de uma família sacerdotal, devido ao seu conhecimento de assuntos culturais e ao fato de que sua comissão aparentemente ocorreu no templo em Jerusalém. Os primeiros anos de vida de Isaías incluíram experiências com pobreza, devassidão entre os ricos e uma familiaridade com os desprotegidos, as viúvas, órfãos, sem lar e vítimas sem terra dos ricos. Isaías profetizou sobre Jesus em quase 1/3 dos capítulos do livro de Isaías, abordando tanto sua primeira quanto sua segunda vinda. Ele fornece mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Aqui estão algumas profecias sobre Jesus em sua primeira e segunda vinda. Ele julgará entre as nações.
Isaías capítulo 2, versículo 4. Ele será um ramo do Senhor. Isaías capítulo 4, versículo 2. Ele nascerá de uma virgem e será chamado Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele será uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Isaías capítulo 8, versículo 14. O governo eterno estará sobre seus ombros e ele será chamado o Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. O Espírito Santo descansará sobre ele. Isaías capítulo 11, versículo 2. Ele será uma pedra testada, uma pedra preciosa, a pedra angular de um fundamento seguro. Isaías capítulo 28, versículo 16. Jesus Cristo é mencionado diretamente em mais da metade dos capítulos de Isaías 40 a Isaías 61. Sem dúvida, o capítulo mais crucial em relação à salvação da humanidade é Isaías 53. Esta profecia explica como ele foi ferido durante seu sacrifício pelos pecados da humanidade. Nesta passagem, uma descrição de sua primeira vinda começa em Isaías capítulo 52, versículo 14, e Isaías capítulo 53, versículo 25, explicando que sua aparência física terrena não se destacaria. Ele foi desprezado e rejeitado, e por suas feridas fomos curados de nossas enfermidades. Este capítulo central nos diz que ele viria dar a vida em sacrifício pelos nossos pecados, simbolizado pelo Cordeiro Pascal. As declarações sobre sua morte são então repetidas, porque ele foi cortado da terra dos vivos, sepultado com os ímpios e feito uma oferta pelo pecado, derramando sua alma até a morte. Ao longo do livro de Isaías, Deus revelou que Jesus viria à terra primeiro como um ser humano para lidar com o pecado, e depois novamente em seu estado glorificado, após ressuscitar da sepultura para estabelecer o reino de Deus. Muitas pessoas o rejeitaram durante sua primeira vinda, porque não entenderam a natureza dual da vinda de Cristo. Ele não cumpriu as profecias de governar a terra e estabelecer um reino eterno durante sua primeira vinda, que ocorrerá durante sua segunda vinda. Curiosamente, Deus também revelou através de Isaías como Cristo seria capaz de voltar à vida depois de ser crucificado. O profeta escreveu: seus mortos viverão, seus cadáveres ressuscitarão. Isaías capítulo 26, versículo 19. Antes do tempo de Isaías, o rei Davi já havia profetizado sobre a morte e ressurreição de Cristo. O propósito eterno de Deus foi descrito como um mistério até ser totalmente revelado. Não era um mistério no sentido de ser desconhecido de Deus, pois ele decidiu que seu plano de redenção residiria em Cristo quando os profetas falaram da vinda do Messias. Eles fizeram previsões específicas que mostravam que sua mensagem era de Deus e não do homem. Além disso, quando previsões específicas se tornam realidade, não há dúvida sobre a verdade de que Jesus é o Cristo. Entre as profecias que mencionei, o livro contém duas das mais famosas nas Escrituras: o nascimento virginal do Messias e o servo sofredor que morreu por nossos pecados, cumprido em Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 24, versículo 26 ao 46, a profecia de Isaías é cumprida. E Jesus, levantando-se para ler as Escrituras, declara que hoje esta Escritura é cumprida em sua audição de Isaías. A morte não é conhecida nos livros sagrados da Bíblia. Ao concluir a nossa exploração de Isaías, sentimos-nos enriquecidos pela profundidade de suas percepções proféticas. A vida de Isaías, marcada pelo sacrifício e pela devoção, serve como um testemunho da profunda conexão entre as experiências humanas e a revelação divina. Através das lentes de seus encontros visionários e da dinâmica familiar simbólica, Isaías se torna uma ponte entre o temporal e o eterno. Suas profecias sobre Jesus, abrangendo tanto a primeira quanto a segunda vinda, revelam a tapeçaria redentora tecida por Deus através dos tempos. O legado de Isaías perdura não apenas como uma figura histórica, mas como um canal através do qual o plano divino para a humanidade se desenrola. Nesta exploração de Isaías, o profeta do século 8 a.C., nascido em Jerusalém, nos aprofundamos no contexto histórico e divino que moldou sua vida. O chamado profético de Isaías, marcado por uma visão, preparou o cenário para seu papel como mensageiro de Deus durante a expansão do Império Assírio. Sua disposição em transmitir mensagens divinas, apesar dos desafios, destacou sua dedicação à retidão e à justiça. A vida pessoal de Isaías, refletida através da família simbólica dinâmica, acrescentou profundidade às suas mensagens proféticas.
Por meio dos filhos com nomes significativos, ele enfatizou aspectos-chave de suas profecias. As profecias de Isaías sobre Jesus, abrangendo sua primeira e segunda vindas, tornaram-se um tema central. Notavelmente, Isaías 53 se destaca, retratando o sacrifício do Messias pelos pecados da humanidade. Ao concluir, vemos que Isaías emergiu não apenas como uma figura histórica, mas como um canal de revelação divina. Seu legado perdura através do cumprimento das profecias em Jesus Cristo, mostrando a atemporalidade da Bíblia, sua sabedoria e sua relevância na formação de nossa compreensão da fé e da salvação. A história de Isaías, uma tapeçaria de experiências humanas tecidas na narrativa divina, nos convida a explorar as páginas sagradas da Bíblia com inspiração e discernimento renovados. Que a sabedoria intemporal incorporada na narrativa de Isaías inspire e ilumine nossa jornada através das páginas sagradas da Bíblia.